O Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, está novamente no estádio do Pacaembu para viver os bastidores de mais um grande clássico do futebol de São Paulo. A decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. Hoje estaremos conhecendo o grande campeão do Paulistão 2009. E como não poderia deixar de ser, os profissionais de imprensa estarão participando conosco, antes e depois do jogo. Fala Cronista da CESP, ouvindo os profissionais de imprensa no estádio do Pacaembu, antes do grande clássico envolvendo Corinthians e Santos, que decide o campeão paulista 2009. Mauro Betting, Rádio Bandeirantes, a sua opinião, o que acontece hoje? E o campeão será alvinegro. Mas para sair um pouco em cima do muro, eu acredito que vai dar a lógica hoje, né? Porque digamos que não foi tão lógica a coisa que aconteceu na Vila Belmiro por ser o Santos, por ser uma grande decisão, uma grande rivalidade envolvendo Santos e Corinthians, sobretudo nessa, digamos, operação subida. Santos e Corinthians são 5 pistas que sobem, talvez 2 que desçam. Hoje a grande rivalidade do Santos é do Corinthians não é, né, em relação ao Santos. Agora, havia um gênio na Vila Belmiro e esse gênio estará hoje aqui no Pacaembu. Uma diferença significativa de 3 gols para o Corinthians, eu acredito que deve dar a lógica. E pela primeira vez desde 6 de fevereiro de 55, o Corinthians vai dar uma volta olímpica como campeão aqui no, digamos, seu estádio no Pacaembu. Você lembra de algum jogo em que o time estava em desvantagem numérica, como está o Santos hoje, e aconteceu a virada? Olha, para ficar num exemplo santista, né? Aquela semifinal maravilhosa de 95 contra o Fluminense, havia sido 4-1 no Maracanã, e levado por uma atuação brilhante do Giovani, de quase todo o time do Cabralzinho, mas também com uma torcida empolgante como a do Santos, que era então a mandante na arquibancada e no campo. O Santos virou. Mas eu não vejo esse mesmo espírito de mobilização, até porque o tempo foi menor, foi uma quarta-feira no Maracanã e um domingo fabuloso, de dezembro de 95 aqui no Pacaembu, que foi praticamente uma Vila Belmiro, e hoje não. Hoje teremos nem 2.000 santistas aqui, uma massa corintiana, o Corinthians a tempo, pela tunda que levou do Atlético Paranaense e a recuperação fantástica, bem Corinthians no final do jogo lá, até pelo baque ou pelo susto que o Corinthians sofreu em Curitiba. Acho que o Timão vem ainda mais atento e vem com o único jogador realmente desequilibrante, que é o Ronaldo. Então o Corinthians é, para mim, mega favorito hoje. Fala Cronista da CESP, continua circulando pelo estádio do Pacaembu, vivendo a expectativa de mais um grande clássico do futebol de São Paulo. Vai decidir o campeão paulista 2009. José Silvério, a sua expectativa para Corinthians e Santos? Olha, eu tô muito frio para esse jogo, sabe? Não tô com aquela grande expectativa, não. Eu acho que a vitória do Corinthians de 3-1 lá na Vila Belmiro matou a decisão num jogo só. Você pode dar, mas não pode? Pode. A gente sabe, por experiência no futebol, que pode acontecer a reversão do Santos. Tudo é normal, mas não tem esse clima. E o próprio torcedor do Santos sabe disso. É muito difícil ganhar fazendo 3 gols de diferença em cima do Corinthians aqui no Pacaembu. Até porque, na minha opinião, o time do Corinthians tecnicamente é melhor do que o Santos. Então eu acho que é uma decisão nível Campeonato Paulista, que é um campeonato já bem ultrapassado. Você já narrou vários jogos, lembra de alguma partida em que aconteceu o que parece impossível, uma diferença numérica muito grande e o time consegue reverter a situação? Tem muitas, mas eu me lembro de um que eu não sei te explicar direito porque eu não sou muito bom para falar sobre o passado, até porque estou ficando velho, eu não gosto muito de falar de passado, não é melhor falar do futuro. Mas teve um Corinthians e Flamengo, eu não posso te explicar nada, mas foi um jogo eliminatório que o Corinthians perdeu com uma diferença grande no Rio de Janeiro, no Maracanã, e no Morumbi, com um gol do Vladimir no final, ele reverteu a vantagem e se classificou para seguir naquela competição. Óbvio que vocês que sabem melhor que eu esse tipo de competição vão se lembrar disso. Acho que foi 3-0 para o Flamengo e o Corinthians ganhou de 4 e seguiu no Campeonato Brasileiro. E eu acho que foi isso. Mas, de qualquer maneira, o fato existe. O que foi, não sei, mas foi um dos raros momentos que eu vi uma reversão tão alta ser cumprida. Aí o cara fala, mas em 1950 e pouco, porque o outro precisava ganhar de 4 e ganhou de 4, só que o outro, mas daí não reverteu. Só foi mais um e não reverteu exatamente com uma diferença, como foi o caso de um jogo Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que o Grêmio ganhou de 5-0 e o Palmeiras ganhou de 5-1. Então,
Aliás, o próprio Santos também com o Fluminense, né? Isso, o Wagner Mancini era o técnico era jogador do Grêmio. Ele fez o gol no Palestra Itália, ele lembrou isso para falar desse jogo Santos e Corinthians aqui. Eu falei, mas não reverteu, foi quase reversão. Teve Fluminense, teve Botafogo contra o próprio Santos. Então, realmente não é fácil a reversão. Rodrigo Bessoni, repórter do Diário Lance. O Fala Cronista está no estádio do Pacaembu, ouvindo profissionais de imprensa, opinando a respeito do clássico Corinthians e Santos. O que você espera que vai acontecer no jogo de hoje? Na minha visão, deve dar lógica, né? Deve dar Corinthians mesmo com uma possível derrota, mas o título o Corinthians deve conquistar, independente do resultado. O Mano nunca perdeu por 3 gols de diferença em 96 jogos. Acho difícil perder hoje, inclusive o time vem a 24 jogos já invicto no Pacaembu, enfim, é muita coisa contra que o Santos teria que inverter aí, e eu não acredito nisso. Você lembra de algum resultado que parecia impossível e realmente aconteceu? Um placar numérico tão grande e o time conseguindo conquistar o título naquela oportunidade ou passar de fase? O futebol tem muito disso também, né? Teve aquele Santos e Fluminense aqui mesmo no Pacaembu, que o Santos conseguiu virar aí aquele placar completamente adverso. Teve aquela final da Champions também, com o Manchester perdendo de 3-0, empatou 3-3 em 45 minutos e ganhou nos pênaltis. São alguns exemplos, Palmeiras e Grêmio na Libertadores, enfim, são muitos exemplos aí que o futebol é sério, o futebol merece seriedade, não merece rebolar, como o Mano disse quando o Corinthians jogou lá em Curitiba. Então aquele resultado do Atlético, aqueles 3-0 que o Atlético colocou na frente do Corinthians, acho que mostrou para os jogadores, é possível sim, se vocês entrarem rebolando, como o Mano disse, é possível disso ser invertido. Então acho que o maior exemplo para o Corinthians, na verdade, foi na quarta-feira, e talvez aí o Corinthians garantiu o título dele, talvez tenha sido a melhor das derrotas aí na quarta-feira passada. Fala, cronista da CESP, continua no estádio do Pacaembu, ouvindo profissionais de imprensa, opinando o que pode acontecer no clássico Corinthians e Santos, que define o campeão paulista 2009. Fernando Solera, TV Gazeta, sua opinião. Muito obrigado, pessoal. Antes de mais nada, um abraço ao Capriotti, à sua diretoria, ex-colega meu da Gazeta e um fantástico jornalista. Bom, chegamos a um momento em que o Corinthians está na bagagem com 99% daqueles quilos, vamos dizer assim, 1000 quilos do campeonato. O Santos tem um só, vai querer roubar 998 do Corinthians para ficar ele com 999. É difícil, né? Eu acho que para o Santos, realmente, vamos falar com os pés no chão, reverter um resultado desse, depois de perder em casa de 3-1, é muito, mas muito difícil. Em todo caso, o futebol tem tido histórias que nos desmentem quanto a essa lógica, quanto a esse raciocínio. A maior delas ocorreu 59 anos atrás no Maracanã, né? O Brasil goleava todo mundo, passou, quando chegou com o Uruguai, já de festa pronta, faixas feitas, foi derrotado por 2-1. Então, é Corinthians, mas pode ser Santos. Você lembra de algum resultado que parecia impossível e aconteceu, esquecendo esse da Copa, envolvendo clubes do mundo, clubes do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, alguma coisa que você lembra? Olha, sinceramente, assim de momento não me ocorre não, viu? Mas nós temos aí o caso do Palmeiras com Asa de Arapiraca, por exemplo, né? Que ele estava com a tranquila classificação garantida e perdeu em casa. E não foi a única vez, teve outras vezes também. Mas é bom. Abraço à CESP e chance de botar no site os jornalistas falando, eu acho maravilhoso. Tá bom? Obrigado. Fala, cronista da CESP, no estádio do Pacaembu, vivendo as emoções do que pode acontecer no grande clássico envolvendo Corinthians e Santos, definição do Campeonato Paulista 2009. Oswaldo Pascoal, Rádio Globo, o que pode acontecer? Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem construída na Vila Belmiro, boa, mas não é definitiva. Eu até disse que penso que é uma vantagem de 70% a 30%.
Tem aqueles que dizem que eu sou otimista demais. Acho que o Santos não tem tanto assim em termos de percentual. Mas eu acredito que o jogo será bom. E se o Santos fizer um gol nos 15, 20 primeiros minutos, aí a coisa muda completamente de figura. Você lembra de algum resultado que parecia impossível e aconteceu? Lembro de muitos. Aqui no Pacaembu, o Santos em 95 contra o Fluminense. O Santos fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo e se classificou para as finais do campeonato. Lembro do Palmeiras contra o Grêmio, tomou um gol, mas fez 5, precisava fazer os 5. O Vasco contra o Palmeiras no Palestra Itália, virou o primeiro tempo ganhando por 3-0, destruiu a vantagem que o Palmeiras tinha feito na primeira partida. Enfim, existem muitas histórias a respeito disso. Eu acho que é um resultado para ser respeitado, claro que sim, mas o Santos não está fora do campeonato não. Fala, cronista da CESP, ouvindo Oscar Ulisses da Rádio Globo, opinando o que pode acontecer no clássico Corinthians e Santos. Eu acho que o Corinthians é o favorito da história, né? É uma vitória anunciada praticamente. É a conquista anunciada, o Corinthians com esse título. Então eu acho que o jogo está desenhado assim, mas é futebol, né? E você lembra de algum resultado que parecia impossível e aconteceu? O Santos contra o Fluminense é um pouco diferente, porque o Santos jogava em casa, tinha torcida, estava num bom momento. Mas tem jogos que apresentaram surpresas aí. De repente está reservada aqui uma grande surpresa para esse jogo aqui no Pacaembu. Eu acho muito difícil. Fala, cronista da CESP, continua no estádio do Pacaembu, acompanhando os bastidores do grande clássico Corinthians e Santos, definição do Campeonato Paulista 2009. Edson Pimenta, Rádio Utopia, sua opinião em relação ao que pode acontecer desse clássico. Olha, Edson, satisfação em falar com você, te ver, falar para os nossos companheiros da CESP. É um jogo difícil. Eu acho que, contrariando a expectativa de muitos cronistas aí, não tem nada definido. Eu estou me baseando muito no último jogo na Vila Belmiro, onde só o Santos jogou, envolveu taticamente o Corinthians, criou 7 situações reais de gols e acabou perdendo o jogo pelo lampejo de 2 jogadas de um fenômeno chamado Ronaldo. Hoje aqui a situação é completamente diferente. Corinthians, pressionado pela torcida, vai ter que sair para jogar, não pode ficar só atrás como ficou na Vila Belmiro. E o Santos não tem nada a perder. Se o Santos conseguir envolver a defesa do Corinthians como envolveu domingo passado, é um jogo totalmente aberto que tudo pode acontecer. Eu acredito que o título é do Corinthians, mas o jogo aqui vai dar muitas oportunidades do Santos tentar reverter essa situação. Qual o jogo que marcou para você, um resultado que parecia impossível e aconteceu? Esse 3-1 na Vila Belmiro. Eu acho que o Corinthians me surpreendeu não pela postura tática do Corinthians, mas em função do talento Ronaldo. Fala, cronista, continua circulando pelo estádio do Pacaembu, vivendo os bastidores do grande clássico Corinthians e Santos, que define o campeão paulista 2009. Esse é um setor reservado aqui no estádio do Pacaembu para profissionais de imprensa do interior que estarão trabalhando na partida que define o campeão paulista desta temporada. Ouvindo mais um profissional de imprensa, agora no setor reservado para as cabines do interior, que também estarão transmitindo Corinthians e Santos, que define o campeão paulista 2009. Edson Carlos, falando conosco a respeito do que pode acontecer no clássico. Um clássico muito importante, muito tradicional dentro do Campeonato Paulista, mas acreditamos que a vantagem que o Corinthians conseguiu na Vila Belmiro é uma vantagem supramente importante hoje no jogo de volta. E dentro da história, nós profissionais, conhecendo essas 4 linhas e os clássicos envolventes, nós sabemos que é difícil o Santos reverter. Mas o Santos, ao longo de sua história, traz a tradição. Ressurge aí no pensamento de cada torcedor santista a marca e o nome de Pelé. Para que hoje aqui tenta, acima de tudo, aí um milagre para reverter essa situação que o Corinthians criou com méritos e com Ronaldo lá na Vila Belmiro. Agora, resultados impossíveis, pelo menos que pareciam impossíveis, aconteceram ao longo do futebol. Você lembra de algum? Eu lembro um em 1998, que não é tão impossível. Um final de Campeonato Paulista, 1998. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou 2-1 do São Paulo, levou essa vantagem para a final. Primeiro tempo o São Paulo fez 1-0, acho que era a volta do Raí no São Paulo, se eu não me engano. No intervalo de jogo, na virada do jogo, o Corinthians empatou o jogo logo aos 2 minutos. E o São Paulo ainda teve força para fazer 3-1 e uma virada que deu aí o título ao São Paulo.
Portanto, se é um alívio para o torcedor santista, teve essa virada que eu participei e acompanhei com meus olhos, e vários profissionais acompanharam essa virada do São Paulo na final do Campeonato Paulista de 1998. Fala, cronista da CESP, ouvindo mais profissionais de imprensa, opinando a respeito da grande decisão do Campeonato Paulista, o Corinthians ficando pela 26ª vez com o título estadual. Eduardo Afonso, Eldorado, o que achou do jogo? Achei que foi uma partida bem disputada, essa segunda, como foi a primeira também. Acho que o resultado da primeira não traduziu dentro de campo o que as duas equipes mostraram, e acho que o Corinthians foi merecedor do título pelo conjunto da obra. Mano Menezes montou muito bem a equipe, o Corinthians tem padrão de jogo, o Corinthians pode não dar espetáculo, mas joga da mesma forma eficiente todas as partidas. Então, se tem um time que mereceu o título paulista pela competência do técnico, foi o Corinthians. Eu vi hoje boa parte do jogo, quase 80% do jogo, estava esperando o Dunga, técnico da seleção, sair. Pelo que eu vi hoje, pelo que eu vi na primeira partida e pelo que eu vi durante o campeonato, foi um título justo. Você citou o Dunga, a importância da presença do técnico da seleção brasileira na decisão do Campeonato Paulista. Tá muito fácil hoje, né? Na televisão você vê todos os jogos, mas acho que ele estar no campo, observando, vendo o trabalho de um companheiro, de dois no caso, o Mano Menezes e o Wagner Mancini, vendo os jogadores não só no foco da televisão, e sim na movimentação completa, isso faz diferença. Acho que até o Dunga precisa ser mais atuante em relação a jogos, não só decisões,
participar dos campeonatos, dos principais campeonatos locais, acompanhando os principais jogos e observando um pouco daquilo que acontece aqui no futebol brasileiro, porque no futebol de fora ele recebe todas as informações, aqui ele precisa ser um pouquinho mais atuante. Acho que faz parte da vida do técnico, do mico do técnico da seleção, tem que acompanhar os campeonatos estaduais, principalmente os mais importantes. No Fala Cronista, Luiz Carlos Quartarolo, Rádio Jovem Pan. O título de campeão paulista ficou em boas mãos? Ficou. O Corinthians mereceu totalmente, foi o time mais regular. No começo o Palmeiras começou jogando um belo futebol, classicamente era muito bonito até de ver, mas na sequência do campeonato o Mano Menezes foi montando um time muito equilibrado. Ele sempre foi chamado de retranqueiro, mas se você analisar, ele tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, totalizando, é claro, esses gols que aconteceram nas últimas 2 rodadas em que o Palmeiras não participou. Então, proporcionalmente, se você analisar, ele fez mais gols e fez numericamente que o Palmeiras tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. E um time que faz isso e está invicto há muito tempo no Campeonato Paulista, perdeu agora a invencibilidade do ano há poucos dias para o Atlético, mas no geral uma campanha irretocável do Mano Menezes, do time do Corinthians, que teve o diferencial do Ronaldo em alguns momentos, mas realmente foi o melhor time e está em boas mãos a taça de campeão paulista deste ano. O técnico Dunga da seleção esteve presente no estádio do Pacaembu. Qual a importância do treinador da seleção na final do Campeonato Paulista, chegando com a bola rolando e deixando o estádio antes do término da partida? Ele justificou que teve um problema em Porto Alegre na hora do embarque, né? Mas ele estava aqui outro dia também, devia ter ficado um pouquinho mais em São Paulo até para saber como as coisas funcionam por aqui. E podia visitar também mais os times, né, para saber o que está acontecendo. Depois a gente fica vendo os monstrengos de convocação e tenta entender. É por isso aí, é capaz de ele convocar Roberto Brum, Triguinho para a seleção e não levar um Elias, um André Santos. Nada contra o Brum e contra o Triguinho, que fizeram uma ótima campanha também pelo Santos. Mas é a maneira do Dunga ver futebol. Ele chegou atrasado, é verdade. A hora que ele chegou, o Kleber Pereira estava batendo o pênalti. E foi o melhor momento do Santos até ali, né? Quer dizer, o melhor do Santos ele não viu. Não viu as grandes jogadas que o Santos conseguiu realizar no primeiro tempo. Não que isso fosse mudar muito a análise dele, que ele pode depois ver o tape, tudo bem, não há nenhum tipo de problema. Mas a sensação de ver no momento ele não teve. E a partir dali o Corinthians conseguiu empatar o jogo logo a seguir, praticamente, e o Corinthians acabou equilibrando o jogo. Então ele não viu a melhor parte do Santos, por exemplo. E saiu antes, até eu entendo, justamente para não ter o confronto com a torcida e ter também segurança para sair. O Pelé, quando vai à Vila Belmiro, faz a mesma coisa. Chega com a bola praticamente em andamento e sai antes. Então até aí tudo bem. Eu só espero que ele veja direitinho o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho. Enfim, veja os jogadores que temos aqui. Mas há um adendo a favor dele. Ele não pode convocar jogador do Brasil, porque o Brasil é um futebol e um país indisciplinado. É o único país do mundo que não se adaptou à data FIFA. A data FIFA é para que a seleção jogue amistosamente ou oficialmente, e nós aqui continuamos os nossos campeonatos. Então como é que ele vai convocar? Vamos dizer que ele vai convocar Christian Elias e o André Santos do Corinthians. O Mano vai matá-lo. Não fisicamente, mas com palavras. Por quê? Porque o campeonato vai estar correndo. Então ele tem isso a seu favor. Por isso também, talvez ele não veja tanto o futebol brasileiro. O Fala Cronista da CESP sai do estádio do Pacaembu, local da decisão do Campeonato Paulista, e vem para o HSBC Brasil, local escolhido pela Federação Paulista de Futebol para a premiação dos melhores do Paulistão 2009.
O Fala Cronista da CESP ouvindo profissionais de imprensa na festa de premiação dos melhores do Paulistão 2009. Fred Júnior, Rádio Jovem Pan, Campeonato Paulista, foi bom para você? Eu acredito que sim, né? Principalmente para ver o resgate, né? A volta do Ronaldo ao futebol brasileiro, ao futebol paulista. Acho que foi o grande destaque desse campeonato, que teve, claro, o título do corintiano, mas principalmente o Ronaldo voltando e, para sorte nossa, pro futebol de São Paulo, né? Cobrir a festa é diferente do dia a dia, setorista de clube, acompanhando torcida, grandes partidas de futebol. Qual a diferença para você em relação ao seu trabalho que você vai exercer nesta noite? Já começa pela gravata, né? Já começa a ser a diferença aí já, né? É um pouco mais tranquilo, eu diria. Uma festa, uma cobertura de festa. Eu acho que não tem aquela tensão, aquela adrenalina que tem toda uma final de campeonato, por exemplo, ou até algum jogo no Paulistão. Eu acho que é muito mais tranquilo a festa, dá até para você ficar mais relaxado, até uma maneira diferente. A gente passa uma outra maneira até de trabalho, né? Fala Cronista da CESP na festa dos melhores do Paulistão 2009. Ulisses Costa, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes. Campeonato Paulista foi bom para você? Foi bem competitivo. Acho que os 4 na final há muito tempo não acontecia, os 4 grandes, chamados grandes. O Corinthians mereceu por tudo que fez. A gente acreditava nesse grupo do Corinthians, pela maneira com que vinha jogando. O Palmeiras foi grande, São Paulo grande como sempre, o Santos também. Mas levou para mim o melhor, pelo menos no Campeonato Paulista. O fato de você estar disputando outras competições, eu sei que o Corinthians está numa Copa do Brasil, mas é uma coisa mais fácil nessa primeira fase. Enquanto os outros estão disputando uma Copa Libertadores, é muito mais complicado. A situação do Palmeiras na Libertadores é complicadíssima na primeira fase. Então acho que isso aí é um desgaste muito grande. Talvez o Palmeiras não tenha tido tanto sucesso quanto teve no início do Campeonato Paulista, até o término da primeira fase, devido a essa preocupação de Libertadores. Mas em relação ao campeonato, achei que foi um campeonato muito positivo. A única pena foi a comemoração, uma infelicidade de misturar papel com fogo, fogo com papel. Eu acho que isso aí foi muito ruim e essas coisas têm que ser mudadas. Nós temos que melhorar cada dia mais. Mas acredito e gostei muito do Campeonato Paulista, muito competitivo. Para esse tipo de festa, valoriza o campeonato? Rapaz, valoriza. É legal. Você vai a uma festa para os campeões, para aqueles que participaram. Uma coisa legal, uma coisa bonita. É uma situação diferente, né? Para aquele que conquistou o título, para aquele que participou, acho que isso é importante. Valoriza, sim, valoriza. O Fala Cronista da CESP continua na festa, a premiação dos melhores do Paulistão 2009. Semedo, Rádio Central de Campinas, gostou do Campeonato Paulista? Olha, eu achei um campeonato muito interessante, né? Um campeonato muito mais disputado. Lógico que os grandes chegaram à final, né? E nós, representando o interior paulista, nos deu uma condição até de ver um belíssimo campeonato. A gente vê a média de público aumentando bastante, né? E foi um campeonato realmente de expectativas, né? Muito grande. Até praticamente nas rodadas finais, as equipes brigando para se classificar. A Portuguesa também, que é uma grande equipe, o Santo André, o próprio Barueri, né? Que foi campeão do interior do ano passado, vice-campeão do interior esse ano. Realmente o Campeonato Paulista demonstrou, acima de tudo, uma organização muito grande e também as T-Leaders, né? Que na minha opinião foi um ponto alto da competição, foi uma atração a mais feita pela Federação Paulista de Futebol. Vocês do interior, a conquista da Ponte Preta, especificamente vocês de Campinas, teve importância, foi legal? Olha, para você ter uma ideia, né? Na partida final em Barueri, tivemos aí cerca de 1.500 torcedores da Ponte presentes. E a festa na chegada, mais de 2.500 torcedores ponte-pretanos presentes. Eu não sei se para Ponte Preta, lógico que é um título, tá lá, a federação anuncia, né, o título do interior paulista. E para a Ponte representou o primeiro título na história de um clube mais que centenário, né? 108, indo para 109 anos de existência agora em agosto. Então, representou demais. E principalmente para nós, cronistas de Campinas, que tivemos a oportunidade de estar fazendo parte dessa festa também. Esse tipo de festa que está sendo realizado hoje, ela valoriza o campeonato? Sem sombra de dúvida nenhuma, né? Você vê aí os patrocinadores envolvidos nessa festa, é uma festa maravilhosa, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar dessa festa. Eu acho que para fechar com chave de ouro o Campeonato Paulista é o ponto alto também, né, dessa festividade, a premiação aos atletas, o reconhecimento da arbitragem também. O Fala Cronista da CESP continua na festa, a premiação dos melhores do Paulistão 2009. Cláudia Reis,
TV Record, chegando do Rio de Janeiro para acompanhar o esporte aqui em São Paulo. É isso, Cláudio? Exatamente isso. Eu vim para a Record de São Paulo para cobrir esportes olímpicos. Entrei nesse novo projeto da Record, que está com os Jogos de Inverno, agora em Vancouver, 2010, depois Guadalajara, no México, 2011, Pan-Americanos e também as Olimpíadas. Só que de quebra a gente acaba cobrindo um pouquinho de futebol, não tem como, né? Eu vim do Rio de Janeiro, não acompanhei a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo. Ao invés, eu fui ontem no Pacaembu curtir a final Corinthians e Santos. Realmente emocionante, principalmente com o Ronaldo em campo, né? Muita diferença no que diz respeito ao Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Você está no começo aqui em São Paulo, mas já sentiu alguma diferença, não? Olha, eu acho que a diferença principal é em termos de torcida. As torcidas no Rio, elas são mais exaltadas do lado de fora dos estádios. Aqui, pelo menos ontem, no jogo que eu estive, foi tranquilo, na entrada, na saída. Acho que foi uma torcida bastante sadia. Como vai ser o seu trabalho hoje pela Record, acompanhando a festa, a premiação do Campeonato Paulista? Olha, na verdade, a gente está acompanhando assim do lado de fora. A gente sabe que é um evento fechado, né? Outra emissora tem os direitos da transmissão. A gente veio acompanhar mesmo a entrada e a saída dos jogadores, conversar com eles. Nós conseguimos fazer imagens até do Ronaldo chegando, mas ele entrou por uma porta de trás para não falar com os jornalistas. E o Mano Menezes passou pela gente também e não quis falar mais uma vez sobre esse campeonato que eles acabaram de vencer aqui em São Paulo. Bom trabalho. Obrigada. Fala, cronista da CESP com João Zanforlin. Campeonato Paulista foi bom? Agradou? Olha, esse Campeonato Paulista foi, sem dúvida alguma, na minha maneira de ver, um dos melhores que a federação promoveu, se não o melhor. O quadrangular é aquilo que eu sempre digo, tem muita gente que é contra, o pessoal da imprensa diz que não, que tem que ser pontos corridos, mas o ponto corrido, quando um deslancha, aí vai embora, perde toda aquela emoção, né? Aquele frisson. Então nós tivemos numa final do Campeonato Paulista, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E deu o Corinthians. O Corinthians ganhou de São Paulo as duas partidas, ganhou uma do Santos, empatou o outro jogo e em termos de renda também foi maravilhoso, eu acho que foi sensacional, no aspecto disciplinar, enfim, em tudo. E eu estava conversando com um amigo do Rio de Janeiro que está na festa e ele dizia o seguinte, olha, sem dúvida alguma, o futebol de São Paulo é um futebol que tem que ser respeitado porque até em festa, em organização de campeonato, são os campeões. Agora a festa valoriza o campeonato? Ah, sem dúvida alguma. Veja você que se nós temos o Oscar para premiar os melhores artistas, se nós temos a festa da CBF, nós temos que ter a festa também, a festa da Federação e do Diário de São Paulo, é uma festa que vai coroar aqueles que realmente lutaram, ganharam e conquistaram aí os títulos e as vitórias para suas equipes. Então veja, pelo que eu sei, uma festa com esse glamour, me parece que a CBF chega perto, você entendeu? Isso também faz a diferença no futebol de São Paulo e o próprio Ronaldo já está vendo tudo isso, que aqui também é diferente. Fala, cronista da CESP, continua na festa, melhores do Paulistão 2009, Maércio Ramos, Rádio Globo, o Morcegão. Campeonato Paulista, gostou? Muito. Achei que no todo foi muito legal, o final emocionante, muito por conta do Ronaldo, que justamente é eleito o craque do campeonato, então não tem como não gostar. Acho que não só o torcedor do Corinthians saiu satisfeito com o time campeão, claro, evidente, mas o torcedor de modo geral, até pelo Ronaldo, ficou satisfeito com o campeonato. A festa final do campeonato, premiação dos melhores do Paulistão, a festa realmente valoriza o que foi o Campeonato Paulista? Muito, não deixa nada a desejar, premia aquele que merece, que é o Ronaldo, os outros jogadores, como por exemplo o goleiro o Felipe do Corinthians, justamente, outros atletas, porque a gente ficar mencionando aqui vai esquecer de um ou de outro, né? Mas a festa, você perguntando, Rufino, ela premia e é digna de um final de Campeonato Paulista que foi maravilhoso. Que venha o Campeonato Brasileiro. E que o campeão seja o melhor, e que o melhor seja aquele que eu torço. Fim da festa, premiação dos melhores do Campeonato Paulista, convidados de um lado e a imprensa, infelizmente, não tendo acesso, apenas Rede Globo de televisão e Diário de São Paulo tendo acesso para acompanhar de perto detalhes da premiação do Campeonato Paulista, os melhores do Paulistão 2009.
Aqui, HSBC Brasil, local escolhido pela Federação Paulista de Futebol para premiar os melhores do campeonato estadual. O Fala Cronista da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, marca um novo encontro. Vem aí o Campeonato Brasileiro.